sejam bem-vindos ao nosso programa Tudo.com. Fica ligadinho porque hoje a nossa programação está imperdível. Mas Carla, você sempre fala isso, é porque nosso programa é sempre feito com muito amor e com muito carinho para você aí de casa. Lembrando que as Olimpíadas estão prestes a acontecer aqui no Rio de Janeiro. Por isso, pensando nas Olimpíadas, o nosso programa pensou em você também aí de casa. Hoje o nosso convidado é muito especial. Ele é um guia turístico, olha que chique. Então ele conhece os melhores pontos aqui do nosso Rio de Janeiro. Eu confesso que falta muito ainda aqui para sua apresentadora conhecer. A desculpa que eu sempre falo é a falta de tempo, né? Mas será que isso realmente acontece com os cariocas? Porque é muito engraçado. Quando vem algum turista aqui para o Rio de Janeiro, fala: ah, porque eu conheci o Pão de Açúcar, eu conheci o Cristo, eu conheci não sei aonde e tal. Aí você fica assim olhando, gente, como é que pode? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu moro nessa cidade maravilhosa e não conheço nada. Pois é. Então, daqui a pouquinho, o nosso convidado vai falar um pouquinho pra gente dessa terra maravilhosa, dessa cidade linda que Deus nos proporciona, tá bom? Mas antes eu quero convidar você aí de casa a acessar o nosso Facebook. Você ainda não conhece? Então hoje é o momento de você acessar rapidinho. Entra lá, facebook.com/canal CJC. Lá tem tudo sobre a nossa programação, tem fotos, várias entrevistas, tudo o que você quer saber sobre o canal CJC tem lá, tá? É só você acessar. Temos também um canal no YouTube, entra lá no YouTube, canal CJC. Lá você vai encontrar tudo também sobre os nossos programas, Nossa Night, InterCJC, Tudo.com, Fora do Set e diversos outros também. Panorama e, enfim, várias outras programações. Tem também o nosso site, que é o www.canalcjc.com.br. Esse site é muito bacana, que você pode acompanhar a nossa programação em tempo real. Principalmente para você que fica trabalhando aí durante 4h30 até as 6 horas da tarde. Fala, poxa, Carla, é no horário que eu estou no trabalho, não tem como assistir o programa Tudo.com. Agora não tem mais desculpa. Abre lá uma aba no seu computador, deixa lá o fonezinho escutando, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Combinado? E agora eu quero chamar o meu convidado especial, ele que vai contar aqui como é essa profissão. A gente tem um quadro aqui que é um dia com, que eu passo o dia com um profissional e ele conta melhor sobre a sua experiência, como ele entrou nessa carreira. Então, vamos receber ele pela primeira vez no nosso programa, Henrique Dachê. Seja bem-vindo, Henrique. Olá, boa tarde. Eu acho que eu falei certo? Tudo bem? Tudo bem, fica à vontade. A casa é toda nossa. E hoje nós vamos falar de algo muito bacana, né? Que é o Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa. E eu quero saber, muitas pessoas não sabem realmente o significado dessa profissão, um guia turístico. Eu ouço muito falar, todo mundo fala, o guia vai te ajudar, vai lá para o Rio de Janeiro que o guia vai te levar em tal lugar. Mas para você, eu quero que você explique para o nosso público em casa, o que é realmente um guia turístico? Como é essa profissão? Primeiro, boa tarde à família, a todos, né? Boa tarde a todos vocês. Carla, ser guia de turismo é vocação. Você tem que gostar do que faz. Porque você vai atender não a só uma família, você vai atender a várias famílias no mesmo dia. Como assim atender várias famílias? Se você trabalhar, como eu trabalho, para algumas agências, você tem que atender vários grupos, que você passa em 10, 12, 6 hotéis e faz esse apanha para começar a fazer um dia no Rio, Corcovado, Pão de Açúcar. E você tem que gostar muito, porque você agrega o teu conhecimento, a tua vida, a de todas essas famílias que você está levando por um dia. Quando você está com um grupo que você tem 2, 3, 4 dias para atender, aí você fica como se fosse irmão ou fazendo parte, é um primo distante. Você faz parte da família quando vai embora. Então eu digo para todas as pessoas que eu quero ser guia. Primeiro de tudo, você gostar do que faz. Quando a gente faz o que gosta, quem assiste o programa da Carla, ela faz o que gosta. Então é isso. Quando você faz o que gosta, você vai fazer muito bem feito.
eu digo para as pessoas, se você gostar de estar com o público, gostar de passear, faça um curso para ser guia. Agora, você também tem que estudar muito. Por que estudar muito? Porque um curso para ser guia não é faculdade de turismo. Faculdade de turismo, você vai ser turismólogo. Curso para guia são 8 meses. Só que o curso, ele te prepara com um conhecimento geral. Só que você tem que estudar para poder atender determinados nichos do mercado. O atrativo, tem um atrativo aqui, o nosso receptivo, que no Rio de Janeiro você faz Corcovado, Pão de Açúcar, que são os maiores atrativos públicos que nós temos. Só que você tem museus, você tem a favela, você tem a Floresta da Tijuca, que é o maior parque urbano que nós temos no Brasil e no Rio de Janeiro, se não digo do mundo, porque tudo se diminui ou se adequa dependendo do que você tem no entorno. O Parque Nacional tem comunidades em volta, então ele diminuiu um pouquinho, mas ele ainda é o maior parque urbano do mundo, está no meio da cidade, inserido. Nós temos 40 quilômetros de mata para você passear. Quantas vezes você foi fazer piquenique na floresta? Vamos ver. Nenhum. É de graça. É do povo brasileiro. Eu acho que também, Henrique, não cortando você, falta esse conhecimento no brasileiro. Ele, de repente, fica assim, mas será que eu vou ter que pagar para entrar? O pessoal já pensa assim, não, eu vou sair de casa, mas eu já vou ter que desembolsar rios de dinheiro. E, de repente, nem é isso, né? De repente, é um valor até simbólico. Eu até mostrei uma matéria esses dias lá no Jardim Botânico, que é um valor tão singelo que você aproveita com a sua família, você tem mais contato com a natureza. Então, às vezes, é um pouco de falta de conhecimento também. Mas antes da gente entrar nesses pontos turísticos, eu quero saber mais sobre você. Com quantos anos você começou nessa profissão? Alguém te influenciou? Como você decidiu? Não, eu quero ser um guia. Como nasceu esse amor por essa profissão? Necessidade. Necessidade. Fiquei desempregado, tive a chance de... Alguns amigos meus já eram, outro amigo falou, Henrique, consegui, vou fazer um curso de guia de turismo que eu acho que tem tudo a ver, e você também é um cara que fala muito, gosta de conhecer tudo, você conhece a cidade. Vamos fazer o curso? Falei, vamos. Fui fazendo o curso, eu tive o privilégio de ter 2 professores, um foi o Milton Teixeira, que é o historiador no Rio de Janeiro, tive um outro professor também, o Cláudio Carmadella, que já até faleceu. Eles eram, assim, uma das pessoas que eu digo que são os mais apaixonados pela história do Rio de Janeiro. E eu passei a gostar de ler, de estudar. Eu sempre gostei de estudar e de ler, mas eu fiquei apaixonado pelo conhecer a minha cidade. O Cláudio falou uma frase que eu levo para mim, acho que para todos nós. Eu vejo a cidade do Rio de Janeiro, eu só não enxergo. O que é não enxergar? Você passa na centro da cidade, você olha prédios, casas antigas, novas, você está olhando. Só que você não está enxergando a beleza do lugar. Como você acabou de falar, o Jardim Botânico. Pega a sua família, entra no Jardim Botânico no final de tarde, num dia, umas 3 da tarde, senta, vai ler um livro. Leva uma garrafinha de água, lê um livro, sentado, sem ninguém, sozinha. Para quê? Para você ter o conhecimento do que sou eu, pessoa, eu ficar à vontade com a minha família. As pessoas não têm o conhecimento de que nós temos passeios no Rio de Janeiro, como você falou, Jardim Botânico, que são maravilhosos. O Museu do Amanhã e o Museu do Mar, os mais novos museus do Rio de Janeiro. Terça-feira é de graça. Olha! Não paga. Estudante de rede pública não paga. Da rede privada, R$ 5. Só. E isso é caro? Não, a gente gasta isso aqui De do passagem, lado. Verdade. passagem de ônibus. Então, o Mosteiro de São Bento fica ali na Praça Mauá, que é a igreja de Nossa Senhora de Montserrat. Aos domingos tem uma missa, acho que é 10 da manhã que começa, acaba 11h15, é de canto gregoriano. É uma missa para qualquer pessoa assistir. Eu acho que vale a pena você ir para conhecer, vai no museu. Você tem agora o VLT na cidade do Rio de Janeiro, passando pela Avenida Rio Branco, você pode ir da Cinelândia, onde tem Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Museu de Belas Artes. Tem os 2 maiores quadros de cavaletes do mundo, que é a guerra... Nossa, está aqui na mente agora, acabei de fazer o museu essa semana, que eu levei um grupo de alunos. A Guerra do Guarani. Maior do que
trecho aqui de sala para você entender. É muito grande. Será que todo brasileiro, aqui, o carioca que está aqui, foi visitar o Museu de Belas Artes? É isso que eu estava falando no início do nosso programa. É comum, Henrique, ou eu estou enganada, equivocada, você pode me corrigir. A maioria das pessoas que moram, que residem aqui no nosso Rio de Janeiro, elas não conhecem os nossos pontos turísticos. Isso é verdade? Acontece? A maioria acha, porque mora aqui, eu posso ir daqui a pouco. Não, vou amanhã. Esse mês, isso, para todos vocês que estão aqui no Rio de Janeiro, tem um carioquinha. O que é o carioquinha? Quem mora no Rio, ou mesmo que não, quem nasce aqui tem direito perpétuo. Você nasceu na cidade, você tem direito ao carioquinha. Se você não nasceu, mas você mora aqui, a tua conta de luz ou de gás está com o seu nome ou do seu pai, você reside na cidade do Rio de Janeiro, cara, Pão de Açúcar é metade do preço. Olha que maravilha. E outros, você entra no site Carioquinha, vai dizer quais são os atrativos que você vai pagar metade ou até de graça alguns. Vale a pena? Vale. Tem agora um passaporte cultural. Você se cadastra e você vai visitar vários museus de graça. Então tem muita coisa para fazer de graça na cidade ou pagando um valor que eu acho que seja simbólico ou que vale a pena pagar. Você falou uma coisa muito séria. Eu trabalho com uma agência, para ser exato, 2 agências, que são as operadoras da maior... São agências da operadora CVC Brasil. Nós atendemos uns 90% do público brasileiro que vem para o Rio de Janeiro para conhecer a cidade. Pela Laira Tour, que é a operadora que atende quase 90% da CVC Brasil, Rio de Janeiro só tem ela que atende a CVC, ela tem o passeio Um Dia no Rio, Pão de Açúcar, Corcovado, passa pelo Sambódromo, Maracanã, e é justo, é um preço justo, tanto que a CVC é a maior operadora para nós brasileiros. A outra é a Jeep Tour, aquilo que você tinha perguntado. Tem coisas diferenciadas para fazer com preço justo? Tem. A Jeep Tour é um pouco mais caro, mas no Carioquinha ela também tem esse pacote diferenciado. Nós podemos fazer esse pacote diferenciado para poder atender. E o legal também de estar falando aqui, porque às vezes você não precisa ir para fora, né? Eu vou tirar férias, então eu vou para fora, porque eu quero distrair minha cabeça, eu quero relaxar, mas aqui dentro mesmo da sua cidade, você pode tirar suas férias, você pode aproveitar lugares lindos que você nem imagina que existe, não é? Às vezes, como eu falei, a falta de informação, basta você pesquisar, procurar uma agência, que a agência ela vai te indicar pontos lindos aqui do nosso Rio de Janeiro e o guia está aí para isso, né? Para nos auxiliar. Agora, Henrique, eu quero perguntar para você, os turistas chegam aqui no nosso Rio de Janeiro e quais os pontos que eles mais querem conhecer, assim, de imediato? Henrique, quero conhecer tal lugar. Quais são os lugares mais pedidos? Não tem como. Corcovado, depois Pão de Açúcar. Não tem jeito. Primeiro, o Cristo Redentor é um ícone para todos, porque todos chegam lá em cima, eu não vou dizer que fique emocionado, não. Todos ficam emocionados. Primeiro, a beleza do lugar. E a imagem de Jesus é algo que não tem preço. É uma imagem? Mas esqueça que é uma imagem. É a representação da fé de todos nós brasileiros. Ela não foi feita para uma religião, ela foi feita para todos nós. Ali você simboliza o Rio de Janeiro. Todo mundo, quem não conhece o Cristo Redentor. E ali dá para ver uma vista maravilhosa, Nossa, né? Eu fico encantada. Uma vez que eu fui lá, uma vez, que vergonha, gente. Estou aqui abrindo meu coração para vocês. Uma vez que eu fui lá com os meus pais, eu fiquei emocionada, porque a gente dá para ver o Rio assim, de uma maneira tão linda, que não dá vontade de descer, né? Dá vontade de ficar ali para sempre. Então eu imagino as pessoas quando vêm de fora, elas ficam impressionadas, encantadas com a nossa maravilha que é a nossa cidade. Né? A nossa cidade foi abençoada por sermos beira-mar e por esse corte de montanhas que nós temos. Claro, fizeram um monumento que não tem, ele é indescritível, o Cristo. Só que o Pão de Açúcar também, se você ver um, depois o outro, essa empresa que eu faço, eu já trabalhei com várias, cada uma tem uma maneira de operar. De manhã nós vamos primeiro no Pão de Açúcar, porque você vê o Cristo no alto, você vê toda a vista, porque o Pão de Açúcar é mais baixo, então você vê aquela vista mais próxima de você. Aí quando você vai para o Cristo à tarde, como você falou, que você tá falando e você está lembrando da vista que você viu. Aquela imagem de todo o Rio de Janeiro embaixo de você, aquilo não tem preço. É inexplicável. E é o que eu falei, que são passeios que dá para levar a família. O legal é isso. É muito chato quando
Você traz a sua família toda para um lugar, aí chega um determinado horário, não, eu tenho que deixar meus filhos em casa, só pode ir adultos. Não, o legal é toda a família estar reunida. Férias significa isso, não é verdade? União. Então, eu acho que também o guia, ele faz parte dessa união familiar também. Como você falou, você se torna um membro da família, não é? Você convive com as pessoas ou por algumas horas, ou às vezes por dias. Eu tenho uma família que são espanhóis, ele mora em São Paulo, e a família de 2 em 2 anos vem para o Rio, não agora para fazer os passeios de Corcovado, porque já fizeram, mas Henrique, quer ir para aí, pô, vamos fazer algum passeio com o museu, porque os filhos são adolescentes. Então, às vezes os filhos vêm para cá com amigos, para que eu fique com eles atendendo durante 2, 3 dias, para ir para um show, para ir num teatro, ter um aniversário de algum amigo. A confiança, você cria esse laço de confiança. Por isso que eu falei, você tem que ter vocação e gostar para fazer a profissão de guia de turismo. E o mais importante é você estudar muito, porque você contar histórias para a pessoa, você está passando fatos. Sim. E isso é muito sério. Você tem alguns que falam coisas porque ouviram ou porque leram na internet. Não confie em tudo. Pesquise livros. O Milton Teixeira fala, se você tem dúvida, manda um e-mail para o Milton Teixeira, pesquisa. Eu tenho um Facebook chamado Guias do Rio, eu digo dicas do que está acontecendo no trade turístico. Tem o Sindicato de Guias do Rio de Janeiro, que o presidente é o Marcelo Rezende. Qualquer dúvida, entre em contato com outras pessoas, pergunta, pesquisa. Não veja um site, vejam 10, 15, para saber o que você está contando. Eu tive, agora há pouco tempo, tenho 3 meses que inaugurou o Museu do Amanhã. Eu fiz, até agora, acho que quase 26 visitas ao museu, levando grupos escolares. Hoje eu já tenho um pouco mais de segurança para conduzir o grupo. As primeiras vezes, e lá tem visita guiada para os colégios, isso é muito legal, ainda mais quando é público, então é mais legal ainda, porque eles... Ficam naquela curiosidade, porque nem todas as condições, né? É isso aí. É uma coisa que eu teria que pedir para qualquer empresa de ônibus, cedam os ônibus, por favor, cedam os ônibus para colégio público. Um dia, tenho milhares de guias, nosso grupo é chamado Guias do Rio, qualquer guia vai fazer o dia para vocês de graça. Cedam os ônibus para levar os alunos da escola pública para os museus. Façam parceria, os museus vão atender, é de graça. E isso, você está melhorando a situação da família de todo o nosso povo do Rio de Janeiro. Com certeza. E daqui a pouquinho, Henrique, eu tenho uma dúvida para tirar com você, porque tem um lugar que virou ponto turístico também aqui do nosso Rio de Janeiro. Não, vários, que são as comunidades, que são as favelas. O Henrique vai falar para mim se isso é verdade ou um grande mito. Então, você aí de casa, não troque de canal, que o tudo.com volta já já. Estamos de volta com o nosso tudo.com e hoje ao meu lado um convidado muito especial. Ele está nos ajudando aqui a falar um pouquinho dessa profissão tão maravilhosa que é o guia turístico. Henrique, eu fui para o intervalo deixando uma dúvida no ar, né, para você e para os nossos telespectadores também. Muitas pessoas, quando chegam aqui no nosso Rio de Janeiro, muitos gringos, eles ficam curiosos para conhecer as favelas. Por que seria, Henrique? O que tem tão interessante lá que eles querem conhecer? O que chama a atenção deles lá dentro da comunidade? O diferencial do atrativo comunidade, que nós chamamos de favela, mas são comunidades, são as pessoas. Alguns querem conhecer por um detalhe, a arquitetura. Como eles conseguem viver num local tão apertado ou inclinado, como a maioria das nossas comunidades são. Mas a maioria querem saber como são as pessoas que moram ali, porque eles só ouvem falar coisas diferenciadas, assim, teve isso, teve morte, teve agressão, teve o carro da polícia militar subiu e teve caveirão, só barbaridade. Infelizmente, a mídia, não a de vocês, mas a mídia passa essas coisas e eu não sei se deveria passar tanto. A notícia é boa, mas não toda. O que acontece? Eles querem conhecer. Quando eles se deparam com os moradores, eles saem de lá assim, encantados, porque são pessoas como todos nós. A maioria, 90% são trabalhadores. Sim. Ou esses 10% que sobram, 7% são de crianças e idosos.
3% são de pessoas que são bebezinhos, 1% de pessoas que não devem nem falar, são pessoas que estão à margem da lei. Pronto. Então, 98% são de pessoas muito boas. Aí, o cara está chutando muito alto. Não estou chutando, não. Eu faço Dona Marta, comunidade da Rocinha. As pessoas te tratam com um carinho tão grande, sabem, quando vem que você está fazendo o guiamento, eles te tratam com o maior carinho, o maior respeito. E não é agora porque estão pacificadas, não, com as UPP, não. Há mais de 10 anos. Eu acho que eles se sentem tão importantes. As pessoas, às vezes, infelizmente, ainda existem pessoas que discriminam as pessoas que moram lá dentro da favela, da comunidade. Então, quando eu acho que eles veem os turistas chegando lá na sua comunidade, na sua favela, eles se sentem assim, caramba, eles estão vindo aqui para nos ver, para nos conhecer. Então, isso é muito bacana, coisa que nós também deveríamos fazer, entendeu? Não com um olhar assim, não, quero ver lá, entendeu? Para ver como é tiroteio, se realmente é isso. Não, para conhecer as pessoas que estão lá dentro, que são como você falou, como nós, eu lembrei entendeu? De uma passagem agora que você perguntou sobre quem quer conhecer mais as comunidades. Eu falo que são os estrangeiros. O turista nacional, quando chega no aeroporto, que vai passar pela linha vermelha, mas aqui não tem tiro? Olha só, eu sei. É complicado. É muito difícil. E a nossa produção, eles separaram 2 fotos de 2 comunidades aqui pra gente. E eu quero dar uma olhadinha para você comentar aqui com a gente. Vamos ver? Olha, o pessoal no Jeep. Isso aí é a empresa Jeep Tour, que faz tanto a favela quanto também o Parque Nacional Tijuca e o Jardim Botânico. Ele faz um passeio ou Jardim Botânico e Floresta, ou favela e floresta, que vale a pena, porque são 4 horas o passeio. Ai, que delícia. Isso aí é passando por dentro da floresta, isso aí é a Rocinha. A Rocinha. Para, assim, né? Sobe na Rocinha, para no artesanato da comunidade. Temos um acordo com a comunidade de parar nesse artesanato, as pessoas desembarcam. A maioria compra um quadrinho, são pintados desenhos da comunidade à mão. Por pessoas lá dentro da Moradores da comunidade, são artistas da comunidade. Ou seja, você está levando infraestrutura, melhorando a qualidade de vida de quem mora dentro da comunidade. Saímos dali, vamos na laje, tá? É um rapaz que tem uma casa, que ele abriu a laje dele para as pessoas terem uma vista panorâmica de toda a Rocinha. Lá de cima tem uma vista que tu vê o mar de São Conrado. Que delícia. Então, é lindo, é o diferenciado. Você vê toda a comunidade embaixo de você, aquele vale ali de São Conrado, até a Rocinha e no fundo a Pedra da Gávea. Indescritível. Dali você desce e passa por vielas. Isso mesmo, vielas, aqueles becos com cabos de luz passando, milhares, tá? Eu brinco com as pessoas quando estou fazendo tour, que a Rocinha tem o maior gatil do Brasil. O cara, como assim gatil? O que é gatil? Gatil é a criação de gatos. Por que gato? Porque o maior tem criação de gato net, gato light, gato... Isso é verdade, isso é fato. Eu não estou inventando, isso é fato. Então você vê milhares de fios passando pelos postes, você às vezes tem que desviar, porque está passando por becos, descendo escadas, são estreitos. Fora isso, é fantástico. As pessoas ficam encantadas. Você cria uma expectativa com as pessoas quando vão, assim, de o que eu vou ver. Quando saem de lá, assim, cara, isso aqui é um bairro da cidade. E se todo mundo parar de chamar de favela e sim comunidade, vai se melhorar o entendimento que ali a comunidade é mais um bairro que nós temos na cidade. Se pararmos para pensar numa coisa séria, quantas pessoas moram nas comunidades no Rio de Janeiro hoje pela CUFA? 2 milhões. Daria a 7ª maior cidade do Brasil. Sim. São 2 milhões de habitantes, se você juntar todas as comunidades. Isso é um número expressivo? 12 bilhões a economia que eles movimentam. Isso é uma coisa séria. É verdade. Então, tem que se preocupar em mudar esse estereotipo. Favela é uma planta. Procurem depois no Google euforbiácea, favela, senhores, é uma árvore, é uma leguminosa. Comunidade é o que está no entorno da cidade. Verdade. Agora, a gente vai sair um pouquinho desse ponto turístico que é lindo também, as nossas favelas aqui do Rio de Janeiro, e os museus. Muitos cariocas ainda nem visitaram um sequer museu. Eu conheço várias pessoas, eu já tive a oportunidade de visitar alguns e fiquei encantada. E vocês também têm essa preocupação de levar as pessoas a conhecer os museus, não é? Conta aqui pra gente, Henrique. Como eu falei pra você, Carla, eu, graças a Deus, cheguei são 15 anos de profissão. Hoje eu atendo
algumas agências que só fazem turismo educacional. Então, eu estou fora da sazonalidade, eu estou fora, né, essa época você não tem o turismo receptivo como é férias ou final de ano. Então, essa época é a época que eu consigo atender e muito bem ao turismo educacional. É só museus. Fiz agora, Esse aí é o aí, Museu de né? Belas Artes. Quem nunca foi, vá conhecer. Vale a Como eu pena. falei para você, tem um cavalete da Guerra do Guarani. Você é entrada, eu com um grupo de alunos, esse grupo aí é do Salesiano de Vitória, Espírito Santo? Espírito Santo. É uma empresa de lá, a DNA Turismo. Ela traz para cá alunos de vários colégios e eu tenho o privilégio de atendê-los. São 2, 3, 4 excursões todo ano que eles trazem para cá os colégios para que atendemos. Só fazem museu. Nesse dia eles fizeram Teatro Municipal, Museu de Belas Artes, Biblioteca Nacional. No dia seguinte, à noite foram para o teatro. No dia seguinte fizeram o Museu Mar, que é o Museu de Arte do Rio, e o Museu do Amanhã. A maioria desses são todos agendados. Ou seja, além de ter eu guiando eles durante a cidade, dentro dos museus você tem guias que tiveram com a curadoria das exposições, aulas específicas para passar o melhor para os alunos. Quem mora no Rio, você não precisa de ninguém, você pode ir sozinho ou com guia de turismo, porque eu falo, eu estou aqui para atender você. Agora, se você tiver e quiser ir sozinho, os museus estão abertos. Vocês podem ir, qualquer um, não tem preço. Você já foi no Teatro Municipal? Ainda não tive oportunidade. Vá, depois você me conta. Tem tanta coisa a fazer na cidade e que não tem custo, ou seja, o custo é uma passagem de ônibus, 2 passagens, você vai pagar R$10, R$7. É o Forte de Copacabana. Sim, custa R$6 a entrada. E no final de tarde, você além de conhecer um forte, você ainda tem a confeitaria Colombo para fazer um lanche final de tarde. Vamos fazer até uma matéria lá em Vamos. breve, lá Eu na soube que você confeitaria. fez também da Ilha Fiscal. Ilha da Fiscal. Não tem É preço, verdade. linda. Eu não vou falar Isso- nada porque isso aí é uma Isso é uma surpresa. matéria, uma surpresa, que eu acho que a gente vai passar nesse programa, não é, Vini? Se eu não me engano, a Ilha Fiscal, e isso vai ser nesse programa. E foi maravilhoso, eu fiquei, assim, encantada, porque eu só conhecia, né, das fotos, no senhor Google, né, que a gente coloca lá, eu olhava, gente, que lugar maravilhoso. Como sempre, eu sou sincera para você, eu sempre falo, não, mas é porque é meu tempo, é meu tempo, é meu tempo. Gente, no final de semana, nem que seja um sábado, você tem tempo sim para ir e é aberto também. Então dá para você tirar esse tempinho na sua agenda e levar a sua família. E lá tinha uma guia maravilhosa. Deles. Isso, deles Isso mesmos. que eu estou te falando. Os museus têm um guiamento próprio, então vocês vão ter um acompanhamento maravilhoso. E você fica na realidade. Parece que aquela história de 1850, você está vivendo naquele momento. Lá ela contando... Eu vou começar a contar a história para vocês. Você entra dentro do museu, aí você passa na sala onde Dom Pedro fez a festa com a família real, onde ele levava as moças para dançar. Então, assim, é uma coisa muito bacana, uma coisa que você estava acostumada a ler ali no livro de história. E quando você vive aquilo, quando você vivencia, é muito bacana essa experiência. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, porque eu vivi isso na Ilha Fiscal. Eu estava acostumada a estudar a história de Dom Pedro, tal da família, a história da Princesa Isabel, mas quando eu pisei lá dentro, quando eu vivi, parece que você vive aquilo também. É uma sensação maravilhosa que não dá nem para descrever. Então, eu acho que isso também, os turistas, eles sentem isso, não é? Com certeza. A maioria, quando vai embora, fala assim, cara, obrigado, porque foi muito bom. Claro, problemas existem. Tem problemas do clima, está chovendo, está nublado, nós não temos como fazer. Tem pessoas que eu fico, às vezes, triste, porque você atende pessoas que vêm de outros estados ou de outros países, chega no Cristo, você não tem visibilidade alguma. E isso é chato. Agora, quando corre tudo bem, as pessoas saem daqui assim, extasiadas. O Rio de Janeiro, me desculpem as outras cidades, conheço algumas. Me desculpe. Me desculpem, mas a nossa cidade é maravilhosa, É como verdade. diz. Cidade maravilhosa? É isso, ela é maravilhosa. E eu convido a tua equipe toda, vocês, tirem um dia, fala assim para aquele que está sentado ali atrás do produtor, fala assim, olha, a gente vai tirar um dia, um sábado, e vamos fazer um churrasco na Floresta da Tijuca. Tá ouvindo, Vini? É de graça. Como assim de graça? Não paga nada para entrar. Fala para ele botar a equipe de produção numa van, botar umas carnes, separar. Sentou. Cara, é o início de um dia tranquilo. Isso
de graça, não tem preço. Só tem um detalhe, fala para ele ali, para ele fazer assim, uma DR com vocês, todo mundo conversar, discutir os pontos. Isso até para as empresas é bom, vocês podem sentar e se aproximarem de todos. Não é só para você, para a família individual, casal e luz de mel. O Guia de Turismo está aqui para atender a todos, a qualquer grupo. Vocês também são grupos. A igreja, o grupo pode fazer passeios. Por que não... Levar a juventude, né? O Ministério Jovem para conhecer. Os museus. Isso faz parte da aula que eles estão tendo agora nas escolas. Eles estão estudando ou a família portuguesa, a história do Brasil, ou eles estão estudando qualquer assunto vai ter nos museus, é só procurar. E se quiserem, é só procurar, que não seja o Henrique, qualquer guia. Entre no site da Sindec Tour, Sindicato dos Guias do Rio de Janeiro, entre no Facebook, Guias do Rio. O que vocês precisarem, estamos aqui para ajudar. Não tem por que não fazer os passeios. Vamos conhecer mais. Quer ver um detalhe? França, 85 milhões de visitantes. Brasil, 6 milhões e meio, 6 milhões e 400. Isso no ano da Copa. Em 2015, 6 milhões e 300. Agora vamos aumentar muita coisa, porque as Olimpíadas estão na cidade. Vamos ter muita gente. Eu não vou mensurar o valor, porque é chute, mas vamos ter um aumento muito grande. O que acontece? Fora as Olimpíadas, por que nós que estamos aqui na cidade não vamos conhecer a nossa cidade? Eles vêm de fora para conhecer os nossos museus e nós não conhecemos? É verdade, vale a pena, gente. Nós estamos aqui falando para você que principalmente mora aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que o nosso programa ele está aí aberto para todo o país, no nosso Brasil, mas você que mora aqui na nossa cidade não tem desculpa mais, não tem porque você fala assim, poxa Carla, eu não sabia que existia esse lugar aqui no Rio de Janeiro. Aqui estamos dando dicas para você curtir o seu final de semana com toda a sua família. Aproveita o tempo aí antes das Olimpíadas, porque também nas Olimpíadas vai estar como? Lotados. Agora, uma dúvida que eu tenho para fazer para você. Mesmo com essa violência que os nossos jornais passam aí para o mundo afora, porque o Rio de Janeiro é perigoso, perigoso todo lugar entendeu? Mas porque o Rio de Janeiro tem tiroteio para cima e para baixo. Pessoal, eu fico rindo assim, porque eu tenho amigas que moram fora, né? Quando elas vêm aqui me visitar, Carla, estou indo aí te visitar. Elas descem no aeroporto, elas já descem com medo de ser assaltada, entendeu? De acontecer alguma coisa. Gente, como assim? Não é isso que vocês estão imaginando. Aqui não é esse mundo que você desce do aeroporto, já vai vir um bandido com a arma na sua cabeça e te assaltar e levar tudo que é seu. Não é assim. Então, infelizmente, as pessoas ainda têm essa visão do Rio de Janeiro. Você acha que com isso, com o que as mídias passam, com o que os jornais passam falando aqui da nossa cidade, diminui muito o turismo? Sim. A propaganda, como dizem em marketing, a propaganda é a alma do negócio. Todos os países do mundo investem em propaganda para vender o seu país. O Rio de Janeiro, a Embratur, a Rio Tour, investe em propaganda? Sim, mas eu acho que é muito pouco. O que nós temos, como eu falei para você antes, França e Estados Unidos são os maiores países visitados e o Brasil está lá atrás. Temos 6 milhões de visitantes. Ou seja, Rio de Janeiro, 1.300.000, 1.400.000 visitando por ano. Isso é muito pouco. O nosso potencial, como falamos, temos museus, temos praias, temos a Floresta da Tijuca, temos cachoeiras. Praias, cachoeiras são de graça. Passear pelo aterro do Flamengo é de graça. Ou seja, as nossas belezas naturais estão aqui. As florestas no Brasil não são, os parques nacionais, para ser exato, não são conhecidos. O próprio nosso, o que eu falei para vocês, o Parque Nacional da Tijuca, quase ninguém visita, quase ninguém conhece. E é de graça, é nosso, nós temos que visitar para poder manter a infraestrutura, para melhorar isso, para termos uma qualidade de vida, como você falou. Eu não tenho tempo. Mas eu posso sair de casa um sábado com a família e ir fazer um passeio. Então, tem medo a pessoa que chega aqui? Tem. Só que, como você falou, se tiver com guia, contando história, mostrando não o que fazer, mas aonde ir, como ir, você vai ter um pouco mais de segurança. Existe o problema? Existe, o problema existe. Nós temos problemas na cidade toda. Agora, não é em qualquer lugar e toda hora. É verdade. E no próximo bloco, o Henrique vai continuar aqui comigo e ele vai falar um pouquinho de uma página que ele tem no Facebook e nós vamos mostrar aqui no tudo.com, tá bom? Não saia daí, porque daqui a pouquinho estamos de volta.